Turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estar relembrando algumas coisas, porque nós temos que parar e pensar, voltar e lembrar. Então hoje nós vamos estar falando ainda de alguns gêneros textuais. Vocês lembram? Muito bem. Quem falou aí que lembrou? Perfeitamente. Vamos estar lembrando do nosso primeiro texto narrativo que nós aprendemos. Qual foi? Que as palavras, elas não se gastam. Foi o quê? Muito bem, poesia, poemas, muito bem. Perfeito. Depois nós conhecemos a biografia, e aí nós fizemos pesquisas, nós falamos de trava-língua, falamos de poesia, mas em formato de caligrama. Depois nós falamos de cantigas de roda, falamos de músicas. Depois nós chegamos na nossa unidade 2. A unidade 2, ela começou falando de quê? Muito bem, de fábulas. Fábulas que nos ensinam um tipo de narrativa aonde os animais ganham voz, não é verdade? Depois nós conhecemos crônicas. Crônicas, uma narrativa também contando de forma aonde o narrador fala ou muitas vezes o narrador não fala, ele conta a história de alguém. E hoje nós vamos conhecer, vou dar só uma dica. Era uma vez uma linda princesa. Nós vamos falar de quê? Contos de fadas. Muito bem. Se você já parou para pensar em alguns contos, me ajude aí. Eu tenho uma relação, mas eu preciso que você me ajude. Tinha aquela história aonde esta história contava com uma menina que perdeu o sapatinho na escada. Vamos ver. Esta outra história, ela entrou num castelo e tinha uma longa trança. Muito bem. Deixa eu ver agora uma outra história. Ela era, com os olhinhos bem puxados. Muito bem. Agora eu quero ver se vocês vão conhecer aqui algumas histórias. Quem são elas? Sim, são algumas princesas dos contos de fadas. Então hoje nós vamos conhecer os contos de fadas, aonde os contos, elas ficam sempre sozinhas, sempre tem um final feliz com os seus príncipes. Não é verdade? Olha só os príncipes das histórias. E se nós pararmos para pensar, os contos de fadas, eles sempre vão ter, olha aqui, os contos de fadas, príncipes e princesas, eles sempre vão ter as suas histórias com fadas, bruxas, duendes, porções mágicas, poderes fantásticos. Isto nos faz lembrar sempre dos contos. Olha, e aí sempre vai começar daquela forma. Era uma vez, neste castelo, uma linda princesa. Então, turma, olha só, há muito tempo atrás,
Isto nós chamamos de narrativa de contos de fadas, ok? Todas as narrativas de contos de fadas, elas vão aparecer em ambientes imaginários, ambientes aonde a nossa imaginação, ela se envolve de uma tal maneira que nos faz pensar num ambiente onde não existe, aonde nós somente imaginamos. Mas em muitas vezes estes ambientes acabam se tornando uma realidade fictícia, uma realidade na imaginação das nossas vidas. Isto são os contos de fadas. E nós vamos conhecer muitos outros contos de fadas. E eu quero já que vocês comecem aí a pensar qual é o conto de fada que você mais gostou até hoje. Eu vou dizer para vocês o meu. A Bela e a Fera. Olha, que conto fantástico é este! Um conto que, para mim, chamou muito a minha atenção. Qual é o seu? Qual que você mais admirou? Qual que você mais admira? E qual que te chama mais a atenção? Por qual motivo? Coloque aí no seu caderno o seu conto e escreva um pedacinho desta narrativa que você tanto gostou. Ok, turma? Então fica aí a dica, hein? Elaborar uma atividade no seu caderno sobre o seu conto de fadas preferidos. Ok? Turminha, um beijo e até a próxima! Era uma vez, há muito tempo atrás. Tchau, tchau, turminha!